Vamos dar início a essa segunda parte deste módulo sobre antissépticos e antibióticos no tratamento periodontal. Vamos abordar agora o uso de antibióticos coadjuvantes ao tratamento periodontal. Dois aspectos básicos dão suporte para o uso de antibiótico terapia em periodontia. O primeiro deles é o fato de a periodontite ter uma causa infecciosa e bacteriana, e por si só isso já justificaria a utilização de antibióticos para tentar combater essa doença. Um outro aspecto importante é o fato de que alguns indivíduos ou sítios dentro dos indivíduos apresentam progressão de doença após a terapia convencional. E isso pode se dever por dois aspectos, ou pela supressão ou eliminação do periodonto patógeno que não foi suficiente durante o tratamento, ou por deficiências no hospedeiro, na sua resposta imunológica frente à agressão dos periodontopatógenos. Em tese, esses dois aspectos se justificariam por si só. Entretanto, quando nós vamos para a literatura, observamos que os resultados que se esperaria com o uso de antibióticos no tratamento da periodontite não é tão eficaz quanto se poderia esperar. Nesse sentido, nós vamos começar falando sobre três pré-requisitos básicos para a utilização de antibióticos em periodontia, levando em consideração a natureza dessa doença, das periodontites. O primeiro pré-requisito é o fato de que o biofilme tem características peculiares que aumentam a resistência frente a agentes antimicrobianos. Consequentemente, o tratamento da periodontite requer, seja ele com ou sem antibiótico, uma remoção mecânica deste biofilme. Então, frente à necessidade ou à indicação do uso de algum antibiótico para o tratamento da periodontite, é fundamental que haja concomitantemente à utilização desse antibiótico a remoção mecânica do biofilme com raspagem e alisamento radicular. O segundo pré-requisito se refere ao controle da placa supragengival. Sabe-se que o efeito clínico do antibiótico ele é potencializado frente a um adequado controle do biofilme supragengival. Num paciente como esse, por exemplo, jovem com periodontite agressiva, o uso do antibiótico não pode ser pautado ou justificado em decorrência de um péssimo controle de placa que este paciente está apresentando. E o terceiro pré-requisito se refere a características clínicas das profundidades de sondagem que vão ser encontradas nos pacientes. Para que o antibiótico tenha algum efeito clínico mensurável, os pacientes devem ter bolsas profundas, com profundidade de sondagem acima de 6 milímetros. Não é o foco desse conteúdo da aula, mas é importante ressaltar que todo e qualquer cirurgião dentista que vá utilizar medicamentos tenha conhecimentos farmacológicos desses medicamentos, em termos de segurança, níveis alcançados na bolsa e nos tecidos, o grau de absorção desses antibióticos, seus mecanismos de ação, as suas atividades antimicrobianas in vitro, interações medicamentosas e o custo. Nós podemos ter duas vias de aplicação de antibióticos em periodontia, os antibióticos sistêmicos e os locais. Aqui nós temos um paralelo entre possíveis vantagens e desvantagens desses dois tipos de antibióticos. Os sistêmicos teriam como vantagem o fato de alcançarem micro-organismos na base das bolsas, furcas e também em sítios extraperiodontais, como por exemplo o dorso da língua. Teriam também um menor custo. Por outro lado, teriam efeitos adversos, que são maiores do que os locais, uma dificuldade de atingir níveis em concentrações mínimas necessárias no fluido crevicular gengival e dependeriam da colaboração do paciente, o que pode diminuir a adesão ao uso do antibiótico. Os locais teriam como vantagem o fato de alcançarem altos níveis no sítio periodontal, terem efeitos adversos mínimos e estarem na dependência única da aplicação do profissional. Entretanto, após o uso desses antibióticos locais, se sabe que existe uma lavagem muito rápida pelo fluido crevicular gengival, diminuindo essa concentração, eles teriam um maior custo e não teriam efeito sobre micro-organismos em sítios extraperiodontais. Nós vamos fazer um breve comentário sobre antibióticos locais, tendo como base essa revisão sistemática da literatura, publicada em 2005, que abordou amplamente as possibilidades de uso de antibióticos locais no tratamento das periodontites, e os resultados demonstraram que, apesar de haver um benefício estatisticamente significante
em prol desses antibióticos locais, a relevância clínica para o tratamento foi extremamente pequena e o custo-benefício extremamente questionável. Tendo em vista esses achados da literatura, dessa revisão sistemática, que são consistentes em outros estudos mais recentes, nós vamos nos ater, a partir desse momento, exclusivamente ao uso de antibióticos sistêmicos para o tratamento das periodontites, visto que o benefício clínico do uso desses antibióticos locais não é justificável e, além disso, de forma bastante restrita, esses antibióticos locais estão no mercado brasileiro. A literatura a respeito de antibióticos no tratamento das periodontites é extremamente ampla, talvez seja uma das mais amplas em todo o contexto da periodontia. Para exemplificar isso, nós trouxemos essa revisão sistemática publicada em 2003 pelo grupo da Rafagi e do Sokransky, mostrando que, numa busca inicial, naquela época, 526 estudos foram encontrados, chegando ao final de 22 estudos incluídos na revisão sistemática, com mais de 600 pacientes e com 9 antibióticos ou combinações de antibióticos. Esses números certamente hoje em dia são muito maiores. Para ilustrar isso, trouxemos essa imagem do resultado final da meta-análise incluída nessa revisão e se observa um número muito grande de estudos com um número variável de antibióticos e aqui nós temos a divisão de tratamentos para periodonte agressiva e tratamentos para periodonte crônica e observamos que os resultados diferenciam-se de acordo com o tipo de periodontite que está sendo tratado. Nós vamos então abordar diferentemente o uso de antibióticos em periodontites agressivas e depois em periodontites crônicas. Historicamente, o uso de antibióticos para a periodontite agressiva vem se pautado por uma pobre resposta ao tratamento que essas periodontites apresentam após o tratamento padrão de raspagem e alisamento subgengival. Além disso, essas periodontites têm sido fortemente associadas com o AA, que é o Aggregatibacter actinomycetem-comitans, uma bactéria extremamente agressiva, com uma capacidade de invadir os tecidos periodontais, e a partir disso se supôs que a raspagem exclusivamente subgengival não seria capaz de eliminar essa bactéria dos sítios periodontais, e isso seria uma possível razão para a falha do tratamento com essa raspagem. A partir disso, então, se sugeriu que o uso de antibióticos fosse estabelecido como uma alternativa para eliminar esta bactéria de forma mais eficaz das bolsas periodontais e dos pacientes, tentando buscar uma melhor resposta ao tratamento com raspagem subgengival. Como nós observamos anteriormente, muitos antibióticos já foram testados como coadjuvantes no tratamento das periodontites agressivas. Entretanto, hoje em dia, existem basicamente duas alternativas terapêuticas que se podem cogitar para o tratamento desse tipo de doença. Primeiro, a amoxicilina associada a metronidazol e a azitromicina. Nós vamos focar basicamente nessas duas alternativas terapêuticas. Um dos primeiros estudos a testar o efeito coadjuvante de amoxicilina e metronidazol associadas no tratamento não cirúrgico da periodontite agressiva generalizada foi realizado em 2005. Nesse estudo, todos os pacientes foram tratados com raspagem e alisamento subgengival, com anestesia, e os pacientes do grupo teste receberam, após o término das raspagens, amoxicilina 500mg e metronidazol 400mg de 8 a 8 horas durante 7 dias. No grupo controle, os pacientes receberam medicações placebo. Esses pacientes foram então acompanhados por até 6 meses após o tratamento. Nessa tabela nós observamos os percentuais de sítios periodontais com mudanças clinicamente relevantes nos grupos teste e placebo aos 2 e 6 meses de acompanhamento. Nós estamos destacando a porção superior da tabela, onde na primeira linha nós temos o percentual de sítios com ganho de inserção maior ou igual a 2 mm, e na linha logo abaixo o percentual de sítios com redução de profundidade de sondagem de 2 mm ou mais, que são pontos de corte de relevância clínica importante. Se nós olharmos na porção mais à direita da tabela final, nós temos 25,4% dos sítios no grupo teste
que ganharam 2 milímetros de inserção, comparados a 16,1% dos sítios no grupo placebo. Quando os dados se referem à profundidade de sondagem, nós temos 30,2% de sítios com redução de 2 milímetros na profundidade de sondagem no grupo teste, em comparação a 20,8% no grupo controle. Essas diferenças foram ambas estatisticamente significantes. O que se começa a refletir a partir desses números se refere à relevância clínica desses resultados. Nós temos cerca de 10%, não mais do que isso, de locais que têm uma mudança clinicamente relevante com a adição de um antibiótico. E isso pode ser questionável do ponto de vista clínico, de qual o benefício real que a utilização dessa associação de antibiótico pode trazer. A literatura avançou e hoje nós temos uma grande quantidade de estudos testando a amoxicilina com metronidazol. Esse estudo, especificamente, com uma revisão sistemática, avaliou a adição dessa associação antibiótica a um modelo terapêutico que é o modelo de raspagem de boca completa, no qual os pacientes recebem raspagem subgengival em todos os dentes da boca num período de 48 a 72 horas no máximo. Então foi testado se esse tipo de tratamento se beneficiaria com a utilização de amoxicilina e metronidazol em conjunto comparado a um placebo. Aqui nós vemos os resultados principais dessa meta-análise. Na parte superior, a redução no nível de inserção, ou melhor, o ganho de inserção, e na parte inferior, a redução de profundidade de sondagem. E nós observamos que no final nós temos 0,42 milímetros em média a mais de ganho de inserção com o uso da associação de antibióticos, e na porção inferior nós temos 0,58 milímetros em média de redução superior de profundidade de sondagem quando se utilizam os antibióticos. São dados ainda bastante heterogêneos, com bastante variação da utilização desses antibióticos nessa modalidade terapêutica de raspagem de boca completa, e os autores concluem que os achados da meta-análise parecem suportar uma efetividade e uma segurança clínica desse tipo de tratamento. Entretanto, estudos futuros são necessários para confirmar esses resultados. O nosso grupo de pesquisa publicou em 2008 no Journal of Clinical Periodontology o primeiro estudo avaliando a azitromicina como uma alternativa de tratamento coadjuvante à raspagem subgengival em pacientes com periodontite agressiva. Nesse estudo, os pacientes foram tratados com raspagem subgengival, com anestesia, e os indivíduos do grupo teste receberam, além da raspagem, azitromicina 500 mg de 24 em 24 horas por 3 dias consecutivos, e no grupo controle, os indivíduos receberam medicação placebo na mesma posologia. E esses pacientes foram incluídos, então, num acompanhamento de 12 meses. Ao longo dos eles receberam atenção periodontal de controle de placa supragengival e atenção também referente à manutenção dos níveis de inserção clínica e monitoramento da profundidade de sondagem, que são os dados que nós vamos explorar. Aqui nós observamos as mudanças na profundidade de sondagem e na pera de inserção, calculadas a partir das médias em milímetros. O que mais chama a atenção é que aqui nós estamos considerando apenas os sítios periodontais com 4 milímetros ou mais de profundidade de sondagem antes do tratamento. Quando nós observamos as profundidades de sondagens na primeira linha superior à direita, nós observamos um adicional na redução de profundidade de sondagem de 1 milímetro quando se usa a azitromicina em conjunto com a raspagem subgengival, comparada apenas à raspagem com placebo. Essa diferença foi estatisticamente significante. Houve também um benefício adicional no ganho de inserção com o uso da azitromicina, porém de menor magnitude, igual a 0,7 milímetros em média nesse desfecho de inserção, também com uma diferença significativa, porém um pouco limítrofe. Não houveram diferenças significativas quando o sangramento subgengival foi avaliado. Ambos os grupos foram muito semelhantes. Aqui nessa tabela nós temos os dados referentes a mudanças de profundidade de sondagem e perda de inserção em percentual de dentes
com uma diferença clinicamente relevante de 2 milímetros ou mais. Aqui nós observamos uma diferença estatisticamente significante em prol do uso da azitromicina somente para a profundidade de sondagem. E o adicional na redução da profundidade de sondagem foi na magnitude de 25% a mais de dentes que reduziram 2 milímetros ou mais após 12 meses com o uso desse antibiótico em comparação com o placebo. De forma resumida, quando nós avaliamos os dados referentes ao uso de amoxicilina com metronidazol e de azitromicina como coadjuvantes no tratamento da periodontite agressiva, nós observamos claramente que existem resultados estatisticamente significantes em prol do uso desses antibióticos, porém esses dados não justificam um uso universal para todo e qualquer paciente com periodontite agressiva, pois existe claramente uma dificuldade de definir qual paciente irá se beneficiar com o uso desse antibiótico como uma primeira alternativa de tratamento. Para ilustrar isso, nós trouxemos uma série de casos do nosso estudo de azitromicina para demonstrar quais são os resultados do ponto de vista visual e radiográfico quando se utiliza ou não se utiliza um antibiótico, nesse caso a azitromicina, no tratamento desses tipos de pacientes com periodontites agressivas. Então, nesse primeiro caso, nós temos uma paciente do sexo feminino, de 19 anos de idade, que se apresentou para tratamento periodontal após ter consultado com um ortodontista porque tinha queixa de um diastema na região anterior. O ortodontista fez as radiografias e se assustou com o nível de perda óssea, que era incompatível com o grau de higiene bucal da paciente, com perdas ósseas até metade da raiz de muitos dos dentes. Aqui nós temos a profundidade de sondagem, ilustrada na porção vestibular do dente 46, antes do tratamento. E aqui nós temos uma visão muito parecida após o tratamento periodontal, neste caso, 3 meses após a raspagem com o uso de azitromicina. Então se vê bastante recessão gengival, se vê também ganho de inserção e, obviamente, redução da profundidade de sondagem. Aqui nós vemos os achados radiográficos iniciais e após 12 meses do tratamento, observando o ganho ósseo, lâmina dura intacta e íntegra após 12 meses do tratamento, ilustrando uma boa resposta radiográfica também, nesse caso com o uso de azitromicina. E 24 meses depois, o paciente já realizando o tratamento ortodôntico, que era a queixa inicial, né, desta paciente. E aqui traçando um comparativo da imagem inicial, antes do tratamento, com raspagem e alisamento reticular subgengival e azitromicina. Aqui 3 meses após a terapia. E já em fase de manutenção, 24 meses após o tratamento. Traçando um outro paralelo, né, um comparativo, aqui nós temos uma outra paciente do sexo feminino, de 16 anos de idade, com esse quadro clínico bastante inflamatório e de destruição, com periodontite agressiva, e nesse caso essa paciente foi tratada apenas com raspagem subgengival. Radiograficamente nós vemos as perdas ósseas bastante avançadas em muitos dentes, nessa imagem panorâmica, e aqui nas imagens periapicais também a quantidade bastante grande de cálculo e a perda óssea nas regiões proximais. Essa paciente foi tratada, foi acompanhada e vejam que 9 meses depois nós temos um excelente resultado clínico, do ponto de vista visual, do ponto de vista inflamatório e nesse caso especificamente sem a utilização da azitromicina. Essa paciente também, depois de 12 meses, foi inserida num tratamento ortodôntico. Aqui está numa fase intermediária do tratamento. Vejam o grau de saúde periodontal, de controle do biofilme supragengival. E um comparativo do antes do tratamento. Os aspectos de sondagem 3 meses após o tratamento sem o uso de antibiótico. E a manutenção desses níveis de inserção de profundidade, mesmo 24 meses após o tratamento já em fase de manutenção.
E o aspecto radiográfico de saúde óssea também, 12 meses após o tratamento. Então esses casos foram apenas para ilustrar o quão difícil é definir quando que nós vamos usar um antibiótico, tendo em vista que se consegue fazer bom tratamento sem a utilização também dessa alternativa coadjuvante, que são os antibióticos sistêmicos na periodontite agressiva. A partir de agora, nós vamos focar no uso de antibióticos sistêmicos no tratamento das periodontites crônicas. A literatura sobre o uso de antibióticos sistêmicos no tratamento da periodontite crônica é mais vasta ainda do que comparada à periodontite agressiva. Então, nós vamos focar especificamente na última revisão sistemática, ou na mais recente até o momento, publicada em 2012, avaliando o uso coadjuvante de amoxicilina com metronidazol na raspagem subgengival do tratamento da periodontite crônica. Nessa revisão sistemática foram incluídos 4 ensaios randomizados com acompanhamento de até 6 meses. Os resultados foram estatisticamente significantes em prol do uso da associação de antibióticos, na magnitude de 0,21 milímetros a mais no ganho de inserção clínica quando foi utilizada essa associação em comparação com o tratamento com raspagem do placebo. Percebe-se claramente que a magnitude do efeito no tratamento da periodontite crônica com o uso dessa associação de antibiótico é menor do que comparado à magnitude do efeito quando se utiliza essa associação no tratamento da periodontite agressiva. Os autores concluíram que o uso de coadjuvante de amoxicilina e metronidazol pode ser benéfico em conjunto com a raspagem subgengival. Entretanto, não é apropriado, segundo os autores, fazer qualquer recomendação específica para o uso dessa associação antibiótica devido a problemas metodológicos dos estudos incluídos e da meta-análise em si. Isso reflete muito o que se vê no restante da literatura em relação aos antibióticos no tratamento da periodonte crônica. Essas periodontites respondem bem ao tratamento mecânico apenas, e fica difícil avaliar um efeito benéfico de antibióticos nesse tipo de doença. Os resultados são estatisticamente significativos a favor dos antibióticos em alguns estudos, mas o efeito clínico é muito pequeno e de relevância clínica questionável. Assim, nós chegamos ao final desse conteúdo com as seguintes considerações. Existe falta de relevância clínica com o uso de antibióticos no tratamento das periodontites crônicas e agressivas que justifique o uso irrestrito para todo e qualquer paciente que vá fazer tratamento periodontal. Além disso, deve ser contextualizado o uso de antibióticos em periodontia, considerando o risco de resistência antimicrobiana com o uso indiscriminado, e a azitromicina com amoxicilina e metronidazol são as alternativas atuais com evidência disponível para serem optadas para utilização nesses pacientes que eventualmente necessitam de tratamento com antibióticos. E como identificar esses pacientes? Quando e como usar antibióticos em periodontia na nossa visão? Numa situação ideal, quando após a terapia padrão de raspagem e alisamento reticular, houver ausência de resposta ao tratamento ou progressão da doença. E isso se percebe com o acompanhamento do paciente após o tratamento padrão, com os parâmetros de profundidade de sondagem, perda de inserção clínica e sangramento subgengival. Como que nós vamos utilizar? Em primeiro lugar, eliminando fatores que influenciam a resposta ao tratamento, por exemplo, endodontias, fraturas, pacientes fumantes, pacientes diabéticos, pacientes HIV positivos ou com imunossupressão, que eventualmente explicam a falta de resposta ao tratamento. Esses pacientes não são elegíveis para o uso de antibióticos, porque a causa da falta de resposta ao tratamento não se deve a um aspecto infeccioso única e exclusivamente. Então, eliminando esses casos, nós vamos administrar o antibiótico em conjunto com uma nova raspagem subgengival e a escolha vai ser, então, pela associação de metronidazol amoxicilina ou de azitromicina.